Olá, pessoal. Boa noite. Meu nome é Sandra Bastos, sou a bruxa do mato, a bruxa das ervas, como muitos me conhecem, terapeuta holístico e já mais uma vez aqui agora fazendo uma pequena palestra para o evento do Círculo de Brigantia, que é a comemoração ao Dia de Santa Sara. E o meu tema é as ervas no culto cigano, ou as ervas no uso do dia a dia do grupo de ciganos. Eu preparei um material aqui para vocês, para ficar mais fácil e mais ilustrativo, e vou apresentar para vocês agora. Então, vamos lá. As ervas no culto cigano. Em suas viagens, os ciganos aproveitavam-se dos recursos disponíveis e, com isso, amealharam um grande conhecimento sobre tudo em cada nação por onde passavam. Isso já é próprio dessa cultura, né, desse povo, irem trocando de cidade em cidade, de país em país, e em cada lugar que eles acampavam, eles ficavam por lá algum tempo e iam aprendendo e conhecendo tudo sobre aquele local, sobre aquele povo, sobre aquela cultura, tudo que eles pudessem absorver e aprender. Eles estão no mundo inteiro, formando um único povo que aboliu fronteiras geográficas, que vive apenas debaixo do céu, como diz uma de suas canções. A integração dos ciganos com a natureza é permanentemente obrigatória sobre um ponto de vista e imprescindível sobre outro. Permanentemente por quê? Porque eles acampam, né? Eles, quando chegam nos locais, eles armam as suas barracas e ficam ali em contato direto com a natureza. Eles nunca ficam no meio da cidade, eles sempre procuram um local um pouco mais afastado, aonde tenha um rio, para que eles possam ter água, né, para os alimentos, para fazer comida, para tomar banho. Por isso é imprescindível essa proximidade com a natureza. A natureza é generosa, doadora da própria sobrevivência cigana. Nela, eles buscam os mais variados tipos de alimentos, água, as ervas. O povo cigano busca na natureza uma fonte magnífica e inesgotável de energia. Aí começa o lado mágico da natureza cigana, o fundamento etéreo da vida, o lado abstrato. É a natureza que fornece a vitalidade e o frescor da vida renovada a cada dia. É a troca energética. O que importa é que os ciganos, ao longo dos milênios, provaram que uma nação é capaz de sobreviver em liberdade sem o Estado. Em suas tendas, sempre voltadas às entradas para o sul, dormem com a cabeça voltada para o norte, como as bússolas, que, sensíveis ao polo magnético, buscam naturalmente a luz setentrional. Isso é para vocês verem como é vasta a cultura deles, o conhecimento deles, os meandros, né? Essa questão de armar a barraca sempre voltada para o sul, dormir com a cabeça para o norte. Nós, seres normais, comuns, vamos dizer assim, de outras tradições, não temos esse hábito. Aí chegamos na medicina cigana, que é aí que começa o envolvimento deles e a necessidade, é claro, de lidar com as plantas, com as ervas, com tudo da natureza. As velhas ciganas conhecem os segredos medicamentosos ocultos na natureza. Das plantas e suas diversas partes, estas mulheres sábias preparam ungüentos, pomadas, pós, remédios na forma líquida.
usando folhas, flores, seivas de árvores, raízes, frutos para tratar ferimentos, mordidas de animais venenosos, queimaduras, infecções e toda sorte de problemas de saúde. Então, é da natureza que eles tiram tudo isso. Por isso, a necessidade também deles estarem sempre próximo dela, próximo de uma floresta, de um local onde eles vão encontrar tudo aquilo que eles precisam. Banho de ervas, inalações, xaropes e chás são preparados com maestria por estas mulheres, que dominam o arsenal botânico, com um conhecimento de fazer inveja a qualquer médico. Na verdade, elas detêm conhecimentos milenares, aplicando-os com extrema facilidade. E isso é uma realidade. Essas velhas ciganas são comparadas com curandeiras, rezadeiras. O trabalho delas é muito parecido com o dessas curandeiras. As pessoas que cuidam da medicina cigana executam a arte de curar de uma maneira quase xamânica, não deixando de lado elementos religiosos e místicos. Assim, rezas e invocações fazem parte dos tratamentos de cura. Preparam e acreditam na força protetora dos amuletos, esperam por fases propícias da lua para manipularem seus remédios. E quando adentram as matas para buscar suas plantas, pedem permissão à natureza para dela retirarem seus elementos. Entoam cânticos religiosos, preces e lavam as mãos e os olhos para solicitar a abertura da visão mágica para enxergar os segredos da natureza. Então, não é muito diferente do que a gente pratica na magia ou do que a gente aprende ou estuda na bruxaria, né? A questão do respeito à natureza, a questão de quando se vai colher qualquer planta, qualquer erva, tirar qualquer coisa da natureza, a gente tem que pedir permissão. Temos até um hábito a mais, que é fazer uma troca, oferecer alguma coisa para aquela planta. Pode ser leite, pode ser uma bala, sem papel, é claro, moeda, cristalzinhos, enfim. Eles já tinham essa visão toda, eles sempre tiveram o respeito pela natureza, eles não destroem, eles colhem aquilo que precisam para fazer o que eles precisam, seja remédio, seja feitiço, seja magia, e só. Quando administram os remédios, cercam-se de elementos mágicos, rezam ladainhas e queimam ervas purificadoras em braseiros. Solitárias, suas tendas são cercadas de mistérios e cuidados sigilosos que os demais ciganos do clã respeitam. Então, a tenda dessas velhas, né, dessas conhecedoras dos medicamentos, de como trabalhar com as ervas para isso, elas são sempre solitárias, vivem numa tenda sozinhas e são muito respeitadas por todo o clã. Então, o que é a natureza para o cigano? A sobrevivência, a salvação, a possibilidade da perpetuação de seu povo. A natureza tão vasta, enigmática, imprevisível, rica em tesouros imensuráveis, intrigante, curiosa, onde todas as forças e todos os fatos convivem em natural harmonia e perfeito equilíbrio. Aqui nós temos uma imagem qualquer de um pedaço de floresta com um riacho, um córrego, simbolizando mais ou menos os locais que eles gostam de acampar. Eles têm que estar sempre próximo de água, porque eles precisam de água para beber, para se banhar, para fazer a comida, e eles sempre buscam esses lugares próximo da água, onde tenha uma clareira, algum lugar que eles possam armar suas tendas e ficar por algum tempo naquele local. Bom, então vamos lá.
Como é que eles tratam o poder das ervas? Entre o povo cigano, há algumas ervas que predominam. Vamos ver o porquê dessa sabedoria. São algumas que são mais utilizadas por eles, mas eles usam qualquer tipo de erva que eles tenham conhecimento. E eles conhecem muitas. E as pessoas que são próprias para cuidar disso, aprendem isso desde cedo, passa a conhecer. Então, quando elas entram na floresta, entram na mata, entram em qualquer lugar para buscar as ervas que elas precisam, elas já conhecem e vão direitinho pegar aquilo que elas precisam. Cada erva apresenta seu poder de vibração particular, mas quando combinadas entre si, esse poder é multiplicado. Sejam usadas em locais diferentes, elas possuem o poder de transmutar a energia negativa. Então, aquelas que possuem esse tipo de energia, não importa onde você vai usar, ela vai transmutar a energia negativa, vai limpar, vai tirar. Entre os ciganos existem algumas ervas que predominam, tá? A arruda, alecrim, comigo ninguém pode, guiné, manjericão, espada de São Jorge, hortelã, louro, sálvia, camomila, pimenteira e etc. Não são só essas, gente, tem mais, mas não tem como, numa palestra por um tempo curto, eu conseguir falar de muitas, tá? Aqui é só para vocês terem uma ideia e uma noção e conhecer um pouquinho desse povo, que é tão rico. Então, se você puder ter alguns vasos com essas ervas, elas vão muito bem em qualquer tipo de ambiente, seja de casa ou trabalho, pois elas estarão fazendo o trabalho de transmutação de energia. Algumas dessas ervas vocês podem ter tranquilamente dentro de casa. O alecrim, o hortelã, a espada de São Jorge. A espada de São Jorge é aquela planta que retira as energias negativas, né, que protege, que guarda. É comum, inclusive, várias pessoas que são ligadas a algum tipo de culto, de religião, ter até um vaso de espada de São Jorge e outro de Comigo Ninguém Pode na entrada da casa, na porta. Eu, por exemplo, tenho aqui na minha casa. Tá? Uma de cada lado. Ali, lindas, maravilhosas e bem cuidadas. Mas a espada de São Jorge você pode ter dentro de casa também, até no seu quarto, porque não são todas as plantas que a gente pode ter dentro do quarto, que é o local que a gente dorme, por causa da troca gasosa que elas fazem de oxigênio e gás carbônico, tá? Algumas fazem a troca benéfica, como a espada de São Jorge, a lavanda, a babosa, lavanda ou alfazema e outras. Então, se quiserem trabalhar dessa forma, colocando algumas plantas nas suas casas, pode já começar com esses exemplos. O louro, por exemplo, é muito legal a gente ter um ramo de louro preso lá na cozinha, porque o louro atrai prosperidade, né? É uma erva positiva, é uma erva quente. Bom, o elemento vegetal é muito importante para a manutenção e equilíbrio dos seres vivos. Através de processos variados, os vegetais retiram o prana da natureza, seja através do sol, da lua, dos planetas, da terra, da água, etc. São, portanto, grandes reservas de éter vital e que, através dos tempos, os ciganos descobriram estas propriedades. Usam os vegetais desde a alimentação até a magia, sempre transformando a energia vital através de processos naturais e rituais. Então, eles sabem dessa parte energética das plantas, eles sabem da parte medicinal das plantas. Então, eles se utilizam muito bem disso, conhecem isso muito bem.
Os vegetais são, de maneiras gerais, condensadores das energias solares e cósmicas. Então, é por isso que a gente, quando estuda magia, quando pratica magia e aprende mais sobre plantas, sobre ervas, a gente sabe que as ervas são regidas por planetas. E é importante que a gente saiba qual planeta daquela planta que a gente quer usar em função do propósito que a gente quer também, né? Então, se eu quero fazer alguma magia, alguma coisa para prosperidade, para abundância, eu vou procurar ervas que sejam regidas por Júpiter, que é o planeta da prosperidade. Enfim, eles conhecem isso, não tanto com os nomes que a gente dá, mas conhecem. Bom, vamos às ervas. Vou citar algumas aqui e a função que elas têm, né, para que elas servem energeticamente falando. Não me preocupei aqui em colocar a parte medicinal, porque a gente está falando de magia, né, de um povo encantado, e são só algumas pelo tempo que é curto. Hortelã. Hortelã é uma erva muito importante para eles, tá? Sempre foi muito usada por eles. Tem função de agir na alma. A energia que esta planta tem incentiva o seu campo de pensamentos e emoções. Por isso é importante ter essa erva plantada na casa. Ela ajuda a harmonizar o lar, afastando brigas, acalma os ânimos e ajuda a controlar atitudes impulsivas, atraindo sorte e sucesso. Bom, dicas sobre a hortelã, se alguém quiser ter a planta em casa. É fácil comprar muda de hortelã nesses quiosques, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, onde eu estou, nesses quiosques de planta por aí afora pela cidade, na CADEG, enfim. E, às vezes, em floriculturas também vende várias mudinhas, são aquelas mudinhas que vêm naquele saquinho preto. Então, se quiserem plantar hortelã e ter hortelã em casa, eu acho bom, importante, porque é uma planta que você pode usar na comida como tempero, é uma planta que é medicinal, que você pode fazer chás. Se não precisar da função dela especificamente como medicinal, você também pode tomar o chá dela só pelo simples prazer de tomar um chá. Nem sempre a gente toma chá só porque está precisando tratar algum problema de saúde, tá? Deveríamos tomar chá todos os dias. Isso é uma regra boa. Eu faço uso de chá diariamente. E não necessariamente eu preciso estar doente para isso. Então, eu posso tomar um chá de hortelã hoje, um chá de camomila amanhã, um chá de erva cidreira depois. Enfim, é uma questão de hábito. E é um hábito saudável. O hortelã, ele tem uma característica própria. Se plantar, planta num vaso razoavelmente grandinho, tá? Porque ele cresce, ele vai encher, ele espalha. E não plante mais nenhuma outra planta junto dele. O hortelã, ele cresce em cima, mas embaixo, a raiz dele se espalha de uma tal maneira, vai se tomando conta de tudo ali, e se tiverem outras plantas por perto, ele acaba com elas, tá? Vai indo, vai indo, vai indo, ele não deixa espaço, e as plantas acabam morrendo, vai sumindo. Então, hortelã, você tem que ter ele sozinho num vaso. Arruda. Arruda é velha conhecida de muita gente, né? É uma planta comum. Ela combate a inveja e o olho gordo. E é verdade. Agora, existe uma crença, inclusive, que falam que essa imagem, inclusive, que está aqui, é de uma arruda florida. Olha como fica bonitinha quando está com flores, porque normalmente a gente vê arruda para vender, né? Geralmente galhos, até em hortifruti vende,
mas não tem, quase nunca tem flores, é só os galhos. E às vezes pessoas até pensam que a planta não tem flor, mas ela tem flor, tá? E não é tão verdadeira essa história de quando você tem uma arruda plantada em casa e do nada, de repente, ela morre, ou ela vai murchando, é porque alguém que chegou na sua casa, alguém que foi na sua casa, botou olho gordo. Não é bem por aí, tá, gente? A arruda, ela é uma planta muito sensível. Isso é um pouquinho de lenda. Alecrim. O alecrim tonifica as pessoas e os ambientes, traz alegria e harmonia. É considerado um poderoso estimulante natural. Outra planta boa para se ter em casa. Alecrim num vaso bonito. Eu estou falando vaso porque eu, por exemplo, moro numa casa, mas eu não tenho quintal. Eu tenho um espaço pequeno aberto de área de serviço e tudo, mas eu não tenho terra, não tenho chão. Então, tudo meu aqui é em vasos. Então, dá para se ter bastante coisa em vasos, inclusive uma horta. E o alecrim, você além de usar como tempero, né? Ele é excelente para usar como tempero na carne, até no frango. O chá é muito gostoso, é uma delícia. E ele é uma planta que ele traz alegria e harmonia para o ambiente. Então, parecido com o hortelã, quem tem um alecrim também plantado em casa vai evitar brigas, tá? Manjericão, acalma e traz paz de espírito a todos. Eu só estou falando de plantas aqui que vocês podem e devem ter em casa. Manjericão é outra, que também é um excelente tempero, né? E que muitas pessoas usam na massa, né? No macarrão, mas se usa em outras comidas também. Eu, por exemplo, adoro fazer tapioca para mim, estilo marguerita. Eu boto tomate picadinho, folhinhas de manjericão e queijo. E esse tipo de tapioca você não encontra nas carrocinhas para vender. Eles não fazem marguerita. Comigo ninguém pode. Já diz tudo. Afasta e quebra todas as energias negativas dos ambientes. Olha que linda essa imagem aqui desse comigo ninguém pode. Tá num vaso, ó. Me parece que é um vaso. E é uma excelente planta para você ter do lado de fora, na entrada da sua casa. A espada de São Jorge está associada ao poder, afasta mal-olhado, inveja, corta energias negativas. Aqui do lado temos a espada de São Jorge, que está num vaso maravilhoso, cercado com suculentas. Ficou lindo esse arranjo. Quando eu vi essa imagem, eu achei assim maravilhosa. É o tipo de montagem que vocês podem fazer para ter a espada de São Jorge dentro de casa, não necessariamente no quarto de vocês, mas ela pode formar um lindo arranjo para se ter na sala. Por que que eu posso juntar as suculentas aqui com a espada de São Jorge? Porque a espada de São Jorge também é uma suculenta. É uma planta que precisa de pouca rega, que é como são as suculentas. As suculentas, a gente rega no máximo uma vez por semana no verão, e quando o tempo já está mais fresco, mais frio, de 10 dias a 15 dias, depende de como está lá seu vaso, a terra e tudo mais. Porque as suculentas, elas armazenam água nas folhas. Então, se você pegar a folha da espada de São Jorge, você vai perceber que a folha dela é meio gordinha. Então, ela armazena água. Então, não precisa ficar regando sempre. Guiné tem o poder de criar um campo de força no ambiente, bloqueando as energias negativas. Essa plantinha aqui é o Guiné. Ela dá esse pendãozinho com essas florezinhas brancas miudinhas. É uma planta muito conhecida nos cultos afro, na Umbanda. Foi uma planta
muito utilizada pelos escravos na época da escravidão. Enfim, é uma planta comum, você encontra até na rua. O difícil é você tirar uma muda dela. Se você achar ela plantada em algum local e tiver assim aqueles pezinhos pequenininhos, né, para você poder pegar uma muda, você tem que levar uma pazinha, tá? E se prepara para cavar bem em volta, porque a raiz dela é profunda e é muito dura. Se você puxar com a mão, tentar puxar com a mão do chão, não sai a raiz, tá? Não vai soltar. Você tem que cavar em volta bem, afofar ali a terra para você poder tirar a raiz dela e trazer aquela muda para casa para plantar, tá? Se puxar, você vai arrebentar ali embaixo, próximo ao solo, o talozinho e a raiz não vem. Aí não adianta, porque ela não vai pegar. Pimenteira, combate energias pesadas e ariscas, estimulante, afrodisíaca e atrai o amor. Olha que lindo vaso de pimentas. Gente, pimentas tem várias, tá? E aí qualquer pimenta vai ter essa energia. Agora, só toma cuidado se vocês forem adquirir alguma pimenta para plantar, com o tipo da pimenta, porque existem algumas pimentas que são ornamentais, você não pode ingerir, e outras não. A maioria pode, né? A pimenta malagueta é comum, a pimenta biquinho, que não tem ardido, tem várias pimentas, mas só cuidado na hora de adquirir. Se você comprar uma ornamental, tudo bem, você pode ter ela lá para enfeitar. Mas se você quiser utilizar como tempero, então procure comprar uma espécie ou arranjar, né, uma espécie que você possa comer. Uma dica importante sobre a pimenta também, se alguém resolver plantar. Quando ela está assim, ó, carregada de pimentas e as pimentas estão maduras, você tem que colher. Você tem que tirar as pimentas. Se você não colher as pimentas e deixar elas aí secando, 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 a pimenteira vai morrer, tá? Tem que colher. Aliás, isso é comum em algumas plantas. Plantas de tempero também, por exemplo, como alecrim, manjericão, tomilho. Quando você planta, geralmente quem planta tempero quer usar, né? Quer temperar a sua comida. Então, tem que usar. Você tem que colher para poder ele ir crescendo mais e ir se expandindo. Se ele ficar lá parado, quieto no vaso, por tempos, tempos e tempos, e não tiver, e não sair colheita para poder brotar novos, a planta acaba morrendo. Anis estrelato é uma especiaria que se assemelha a uma estrela. Seu banho pode ser usado para o amor. Prosperidade, aumenta a autoestima da pessoa, percepção de si, motivação e otimismo, criando uma atmosfera positiva na áurea de quem usa. Por isso, frequentemente é utilizada também como banho de atratividade e magnetismo pessoal, pois deixa a pessoa mais leve. Olha, boa dica do anis, né? Artemisia, outra planta muito poderosa. Aqui tem uma imagem dela, da Artemisia. Ah, essa aí é um tipo de Artemisia, tá? Existe Artemisia vulgaris, existe Artemisia nua. Então, tudo é Artemisia. A mais comum, mais conhecida, que é a vulgaris, ela também é conhecida como lógina, que antigamente, né, ou pelo menos no meu tempo de criança, minha mãe sempre usou muito de cuidar da gente com ervas, dava para a gente para dor de barriga. A lógina é bom para dor de barriga. Então, Artemisia, com poder de afastar a negatividade e promover o desenvolvimento de poderes psíquicos como vidência, sonhos, conexão espiritual. E isso é real.
tá? Viagens astrais. Artemisia é uma planta muito poderosa nesse sentido. Ela é uma planta medicinal também, mas tem que se ter muito cuidado com o uso de Artemisia. Toda planta, gente, mesmo sendo medicinal, elas têm uma certa toxicidade. E algumas plantas, em particular, têm uma toxicidade maior. Então, tem que ter cuidado. Para usar Artemisia, não vamos sair por aí agora fazendo chá de Artemisia. Eu vou tomar chá de Artemisia para ter evidência. Não é bem assim. Vai com calma, tá? Artemisia é uma planta que não se pode tomar chá com frequência, justamente por causa da toxicidade dela. Se você quer utilizar plantas e ervas para tratamento natural, para o que for, procure um terapeuta conhecido que tenha o conhecimento para poder te dizer se você pode ou não usar aquela planta, tá? Ela tem esses poderes, sim, inclusive ela é usada às vezes por quem pratica cartomancia ou qualquer tipo de leitura de jogo, né? de tarô, de baralho cigano, runas, não importa qual seja o jogo, tá? Tem algumas pessoas até pessoas que praticam o culto cigano ou até os ciganos de sangue que usam tomar um chazinho de Artemisia antes de ir oracular. Só que, repito, tem que ter cuidado. Se é uma pessoa que costuma oracular sempre, tem atendimento com pessoas todos os dias, ela não pode tomar um chá de Artemisia todos os dias, tá bom? Bom, vamos lá. Bardana. Elimina a melancolia, aumenta a fé e a esperança, ajuda a ter calma e deixar a vida fluir. Controla o excesso de sentimentalismo e o desequilíbrio emocional. É outra planta também que é medicinal e que também tem que ter cuidado com o uso, tá? Bom, essas foram as plantas, porque existem muitas outras. Como vocês sabem, o povo cigano viajou pelo mundo inteiro, então aprendeu muito sobre plantas e ervas, é claro, e sobre todas as partes dela, medicinais ou não, o que usa, o que não usa. Tem planta, inclusive, que você só usa a folha, não usa nem o caule, nem a raiz. Enfim, a erva baleeira é um exemplo dela. Você usa a folha para fazer chá ou para fazer remédio. Os talinhos, os caulezinhos, não adianta. Tem plantas, inclusive, que eu posso usar as folhas para fazer chá, mas eu não posso usar as flores. Um exemplo disso é a erva de São João. Quando ela está com florzinha, você tira só as folhas para fazer o chá, mas as flores não. Por que isso? Porque as plantas têm as suas particularidades. E, por exemplo, na baleeira, o princípio ativo está na folha, não está nos caules, não está nos talinhos. A erva de São João, as flores têm uma toxicidade alta, então não pode ser usada. E a gente só consegue, gente, saber isso estudando, aprendendo, pesquisando, lendo. Eu estudo plantas e ervas há muito tempo e estudo elas de um modo geral, tanto na parte medicinal quanto na parte mágica, na parte energética. Eu não paro de fazer curso. Eu vivo fazendo curso e atualmente, inclusive por causa da pandemia, eu estou desde o ano passado me enfiando em curso online direto e aprendi muita coisa nova e muita coisa boa. A gente nunca sabe tudo, não adianta. Bom, algumas magias ciganas aqui, pouca coisa, umas dicasinhas comuns, tá? Para purificar um objeto ou local, faça uma defumação com hortelã e manjericão. Ou esfregue essas duas ervas. Se as ervas forem frescas, né, você pode esfregar naquilo que você está querendo purificar, limpar. Se você tiver elas secas, você vai queimar
e fazer a defumação. Esta combinação costuma ser muito eficaz para a purificação de altares e de objetos comprados em feiras de antiguidades. E aí não só os objetos comprados, mas, por exemplo, os seus objetos mágicos, né? seus instrumentos mágicos. Está precisando limpar, purificar? Usa essas duas ervas. E é fácil encontrá-la todas duas secas. Coloque um ramo de hortelã dentro da fronha do travesseiro para garantir uma noite de sono tranquila. Acrescente um punhado de camomila para que o sono seja mais profundo. Outra dica de hortelã que eu me lembrei agora. Falei na muda de hortelã para comprar, se quiser plantar e tal, mas se você comprar o móleozinho de hortelã, aquele que vende lá no hortifruti, pegar os galinhos dele e colocar na água, ele cria raiz e depois você põe na terra, tá? Só precisa tomar conta e ir trocando a água de vez em quando, até para não criar mosquitinho, né? Bom, quando precisar de mais segurança para uma prova ou falar em público, faça um chá de hortelã e abafe com uma sodalita por meia hora. Ou seja, sodalita, um cristal pequeno o suficiente que caiba dentro da xícara, tá? Então, você faz o chá, deixa ele na xícara, coloca a sodalita dentro, claro que a sodalita lavadinha, limpinha, deixa lá abafado para poder atingir a temperatura que você consiga beber. Depois, retira o cristal e bebe a infusão. Esfregue um pouquinho de óleo de hortelã, natural para evitar alergias, e aí pode ser o óleo essencial, ou pode ser um óleo mágico que você mesmo faça, com o hortelã e o azeite de oliva, na garganta, quando o objetivo for mais clareza na fala. Então, é só massagear essa região aqui com óleo de hortelã. Tome um banho de hortelã com alecrim quando precisar fazer um detox energético. Ó, que legal! Não existe só detox de saúde. Bom, banhos ciganos. O banho de descarrego cigano. Isto aqui é só um deles, um tipo. Receitas de banhos existem várias, um monte, tá? Manjericão, boldo, hortelã, arruda, 7 gotas de essência de arruda, 7 pedras de sal grosso, alecrim, 1 litro de água. Então, você vai macerar essas ervas dentro da água. Macerar primeiro, essas ervas são frescas, tem que estar fresca. Vocês colocam num recipiente, eu aqui costumo usar uma bacia de ágata que eu tenho, e macerar é isso, ó. Esfregar assim a erva na água, igual como se você estivesse lavando roupa, que ela vai triturar e vai soltar tudo naquela água. Você vai ver a água ficar logo verde, tá? Então, macera ali naquela água. Aí você depois coloca o sal e as gotinhas da essência, coloca para ferver um pouco. E enquanto você está preparando esse banho, desde o momento que você está macerando, você vai conversando com Deus ou com a deusa, peça para que purifique seu caminho, colocando bênçãos e realizações, que abra as portas do seu caminho para tudo que for positivo e feche para todas as vibrações ruins. Você desliga o fogo, abafa, deixa lá descansando. Esse ferver, gente, quando eu estou trabalhando com erva fresca, é pouquíssimo tempo, tá? Assim que levantar a fervura, você tampa e desliga o fogo. E deixa lá, em torno de 15, 20 minutos lá, liberando tudo que precisa naquela água. Passou o tempo, ele amornou, você coa tudo e vai para o seu banho de higiene. No seu banho, acrescenta mais 1 litro de água, naquele preparado que você fez. Primeiro, para ter mais volume, porque você precisa, no mínimo, de 2 litros de banho para jogar em você.
tá? E botar mais 1 litro também ajuda a esfriar mais um pouco, né? Afinal de contas, ferveu lá no fogo. E 15 minutos só enquanto ele ficou lá macerando, ainda não esfriou tanto assim. Então, depois você joga essa mistura do pescoço para baixo, sempre com os pensamentos limpos, tá? O que você coou, o restante dessas ervas que sobrou, ou você põe no seu vaso de planta, ou procura um local com terra, no meio da natureza, para descartar, tá? Isso volta para a terra e vai funcionar como adubo. Mais um banho. Bom, fizemos um de descarrego, um de limpeza, né? Vamos dizer assim, para tirar tudo de ruim, de negativo. Então, agora vamos para um banho para abrir caminhos, tá? Um ramo de alecrim, um punhado de anis estrelados, 7 gotas de alfazema, um galho de manjericão e um punhado de sal grosso. Punhado pequeno, tá? Pouco sal. Acrescenta todos esses ingredientes em 1 litro de água já fervida, abafe a panela, ou seja, botou a água para ferver, joga lá dentro tudo. Esse aí não tem, a não ser pelo manjericão, que na hora que jogar você pode dar uma picadinha, o alecrim você vai tirar, né, daquele talinho dele, porque são folhas miúdas para macerar. E abafa, tampa, desliga o fogo e deixa descansando por 20 minutos. Então, toma o seu banho normal, acrescenta mais 1 litro de água ao banho que você preparou para gerar 2 litros e despeja a mistura do pescoço para baixo, mentalizando as aberturas do caminho, felicidade e paz. Neste banho, seque-se naturalmente, sem a ajuda de nenhuma toalha, e vista branco pelo restante da noite, ou seja, é um banho para ser feito à noite. De um modo geral, eu gosto de fazer todos os banhos de ervas, seja por que motivo for, sempre à noite, porque você não vai sair mais, você não vai mais para a rua, então você não vai absorver mais energia nenhuma, tá? E é sempre importante, após um banho, colocar uma roupa clara, tá? E dormir assim. O restante das ervas, a mesma coisa. Bota no seu jardim, bota no vaso da planta ou bota na natureza, ok? Bom, gente, é isso aí que eu tinha para vocês. Infelizmente, esse tempo de palestra virtual é curto, então não tenho como falar mais ervas, mas tenham em mente que os ciganos usam todos os tipos de ervas, é claro, e faz parte da cultura deles e do trabalho deles para cuidar do seu povo e para se cuidarem. Aí está o meu contato, meu WhatsApp, tá? Se alguém precisar de alguma coisa, quiser saber alguma coisa sobre planta, sobre erva, enfim, fique à vontade, pode me mandar um zap que eu respondo, tá? E em breve vou estar lançando turmas online para continuar meus cursos que antigamente eram presenciais lá no Círculo de Brigantia, mas estaremos de volta lá com certeza. Assim que essa pandemia, se não acabar, pelo menos a maciça maioria do nosso povo brasileiro está vacinado. Eu já tomei a primeira dose da vacina, mas a maioria ainda não tomou, né? Gente, muito obrigada pela atenção de vocês, tá? Beijo no coração de todos.